Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite, sejam bem-vindos. Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no nosso canal da CryptoTrade. Hoje, dia 25 de abril de 2025, sexta-feira, véspera de final de semana. Agora são aproximadamente 7h13 da noite. A gente vai começar pelas três principais bolsas. Nós não tivemos nenhum evento econômico pré-agendado no calendário norte-americano. Um dia positivo, S&P subiu aí 0,74, Dow Jones 0,05 e Nasdaq uma alta de 1,26. Ainda no radar, possibilidade de negociação entre China e Estados Unidos ao que tange a guerra tarifária. Então, no geral, ainda mantém-se aí, pessoal, um certo otimismo para a resolução desse conflito. Vindo para o Bitcoin diretamente, não foi diferente, acompanhou aí as três principais bolsas. No diário tivemos uma alta até o presente momento de 0,90. Ainda faltam 1h45 para o fechamento do candlestick diário, mas acredito que deverá permanecer próximo aí ao nível de preço atual, 94.884. Então, pessoal, vamos dar uma olhada para ver o que rolou após a análise de ontem e as perspectivas para o final do dia de hoje, para o final de semana, até a nova análise na segunda-feira. Pessoal, reduzindo o tempo gráfico aqui para 4 horas, nós tínhamos aí um cenário bastante desafiador para os compradores. É óbvio que a gente manteve uma certa cautela porque haveria a necessidade de algumas confirmações em vista do embate que estava bastante pareado aí até o momento da análise. Então, pessoal, a gente colocou aí como uma condição, né, inclusive, de vir buscar, né, naquela ocasião, a média de 20 períodos, né, que se aproximava aqui próximo dos 92, ou até mesmo um pouco menos, né? Utilizando o tempo gráfico de 4 horas, percebe-se que já, né, foi atualizada. Hoje a gente tem ela aí na proximidade dos 93. Porém, né, um gatilho que era fundamental era a questão da perca, né, pessoal, dos 93 mil. Então a gente percebe que de fato houve a interrupção da ascendência desses fundos, mas os compradores recusaram o preço, ou seja, o fechamento manteve-se acima dos 93. Tecnicamente, a gente também analisou o volume que iria prevalecer naquela ocasião com o fechamento desse candle, que seria inferior ao volume comprador do anterior, né, pessoal? Então, a gente sempre com muita cautela antes de cravar aí eventuais modificações na estrutura do preço, a gente tenta passar com a maior transparência possível, porque justamente o mercado ele é bastante dinâmico e a gente sabe que não adianta a gente querer inventar diante, né, dos obstáculos que são colocados aqui diariamente para a gente. Então, eu poderia muito bem, né, ter afirmado aí a formação de um topo duplo, né? Optei em esperar para o dia de hoje, como foi mencionado, porque a gente ainda tinha chances dos compradores, né, tentarem aí uma eventual reação na busca do nosso alvo, né, que seria ali na proximidade dos 95. Então, percebemos aí, pessoal, a continuação da movimentação com a recusa de preço nos 93, que era, né, um ponto fundamental aí para confirmar, né, se de fato os vendedores viriam buscar o nosso suporte aqui descendente. Acabou, né, adentrando aí bastante volume comprador já pela madrugada. Para quem ficou plugado, percebeu uma movimentação em blocos e aí finalmente, de fato, chegamos ali no nosso objetivo final. Nesse primeiro momento, é óbvio que o nosso objetivo em tese é a aproximação do topo histórico novamente, mas a gente vai fazendo aqui os trabalhos em partes, né, as análises aí de segunda a sexta, justamente para a gente tentar antecipar a movimentação aqui do preço. Beleza, pessoal? Então, basicamente, a gente faz algumas alterações aí de primeiro momento, né, pela ascendência
do preço e a continuação do movimento de alta, pessoal, a gente faz aí uma eventual marcação de suporte primário, né, mais próximo do preço, mas de forma horizontal, tá? Vamos utilizar como uma referência primária, que é a região dos 91.700 aproximadamente. E aí, o que temos de cenário aqui, as possibilidades deste momento, né, 7h19 da noite, para o final de semana aí, né, até o final de domingo, no começo da segunda. Pessoal, nós sabemos aí, na esmagadora maioria das vezes, a queda de volume no mercado após o fechamento das mesas, né, dos institucionais às sexta-feiras. Então, a gente pode esperar um mercado um pouco mais consolidado, né, ou seja, lateralizado, em virtude da queda, né, de volume. Então, eu acredito que teremos aí uma eventual bateção de cabeça diante da nossa resistência. A gente ainda não tem a confirmação de rompimento, ainda poderemos ter aí, obviamente, se os compradores conseguirem manter um ritmo concretizando o fechamento acima, né, mas ainda está em aberto, temos quase 1h40 aí até o seu fechamento. Talvez no domingo tenhamos aí mais volume a partir das 5 da tarde, geralmente é a proximidade aí da abertura do mercado futuro lá nos Estados Unidos, acaba adentrando mais volume aqui também, e isso pode trazer aí alguns indicativos importantes, tá? Mas acredito que teremos o mercado, né, consolidando em cima aqui da nossa marcação, da nossa resistência aí como referência, e vai depender muito, né, de hoje, sábado e domingo, se teremos, né, um fechamento acima aí de pelo menos 2 dias, né, concretizando a confirmação de rompimento para que possamos, né, eventualmente buscar a região dos 100 mil e posteriormente, né, a nossa outra resistência secundária ali na região dos 102.400, tá? Então estamos caminhando bem, o mercado bastante positivo no geral, pessoal, em vista aí do que vínhamos acompanhando nas últimas semanas, né? Uma recuperação muito boa aqui no Bitcoin. E acredito que temos muita chance, né, de nos aproximarmos novamente do topo histórico. Então, vamos tentar acompanhar aí um dia após o outro, né, sem atropelar o processo, né, sem tentar passar algo irresponsável que para vocês. O intuito é sempre, né, tentar trazer aí o máximo de exatidão, né, e falando coisas coerentes, né, pessoal? Para quem está acompanhando há mais tempo aí, vê que não tem conversa fiada, a gente coloca os dois lados da moeda aqui, né? Seja com a possibilidade do mercado subir, seja para o mercado cair ou até mesmo, né, andar de lado, a gente tenta passar para vocês aí com fácil entendimento. E basicamente é isso, né? A análise hoje um pouco mais ampla, mas bem objetiva, né, em vista da queda de volume. Então, nos resta aguardar domingo, acredito que a partir das 5 da tarde tenhamos mais volume adentrando. É imprescindível, né, que os compradores confirmem um rompimento, né, com pelo menos 2 dias aí acima dessa marcação para que, né, continuemos a nossa busca ali pela virada de centena, região de 100 mil, posteriormente nossa resistência secundária na região dos 102.400. Beleza, pessoal? Então é isso, vamos dar uma olhadinha no livro, ver se a gente encontra aí acúmulo de lotes. A gente percebe aqui, ó, pessoal, ainda na região dos 96, inclusive foi a proximidade do topo de hoje, né? A máxima chegou bem próxima aqui dos 96. A gente tem
mais 10 milhões e meio ali para serem vendidos, tá? Na região dos 98, a gente já também percebe a acumulação de lotes, quase 20 milhões e meio também a serem vendidos a este nível de preço. Nos 98, temos mais 8 milhões de dólares e na região dos 100 mil, temos mais 23 milhões de dólares também posicionados, tá? Então temos aí bastante lote posicionado entre o range dos 95 aos 100 mil, né, pessoal? Acho que a gente vai precisar aí de bastante protagonismo por parte dos compradores, aptidão por risco ao que tange a aquisição desses lotes para que o mercado continue a guinada. Mas pelo cenário, né, geral, pelo contexto, acredito que a gente tem sim esse potencial e a gente vai observar ao longo da linha do tempo, né, como é que será o comportamento desses players. Beleza? Vamos dar uma olhada pelo lado dos compradores, ao que parece, sem muita diferença de ontem para hoje, né? Inclusive, isso foi um indicativo ontem, né? Me deixou um pouco receoso pela questão do livro vazio, mas, né, talvez pela recusa de preço por parte desses players na região dos 93, né, acabou induzindo aí outros compradores a agredirem o preço para que pudesse chegar aí no nosso objetivo primário ali na proximidade dos 95 e 200, né? Felizmente acabou, né, se aproximando ali dos 96. Mas bem diluído, viu, pessoal? Né? Sem muita alteração de ontem para hoje. Então, basicamente é isso, né? O livro analisado com um pouco mais de volume, né? Inclusive, quando a gente compara em outras análises, a gente já pegou o livro aqui totalmente vazio, mas ao que se percebe, o mercado vem esquentando aí e os investidores se posicionando também. Fechado, pessoal? Então é isso. De olho na tela. Basicamente, este é o cenário, né, para a próxima análise na segunda-feira. Vamos ver se nós teremos aí a confirmação de rompimento aqui da nossa primeira resistência, a nossa referência aí, como mudar o panorama, né? Se teremos a continuação da guinada do preço ou eventualmente, né, a gente fica pelo meio do caminho buscando aí níveis inferiores, tá? Mas cenário bastante positivo ainda. Acredito plenamente que temos essa condição e vamos ver o que nos traz aí de novo já na segunda-feira. Fechado? Então, agradeço você aqui comigo no canal, acompanhando o conteúdo. Se você puder curtir, comentar e compartilhar, nos ajuda bastante no engajamento, seja aqui no YouTube, seja no TikTok. E eu agradeço novamente a sua colaboração. Uma boa noite para você, um grande abraço e um excelente final de semana. Até na segunda-feira.